Fala aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou aqui com mais um bate-papo de campeã para campeã e a nossa convidada de hoje é a Tayane Porfírio. Pô, uma atleta super dura, uma atleta que já foi campeã de diversos campeonatos, inclusive a bichinha só ganhou de mim. É, galera, a vida é assim. A gente a gente ganha, a gente perde, mas a gente nunca pode desistir. E eu sou uma admiradora do trabalho dela, do jiu-jitsu dela também, porque além de atleta, né, competidores, nós somos atletas que fora do tatame não tem essa rivalidade, eu acho que é desnecessário também. Dentro do tatame a gente luta para ganhar, a gente dá o nosso melhor, mas independente de qualquer coisa, independente de qualquer resultado fora do tatame, nós somos seres humanos e isso é o que vale para nossas vidas. Então sejam muito bem-vindos, acompanhem com a gente todo o tempo aí. Se vocês tiverem perguntas, eu vou deixar, galera, para vocês aqui. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem um pontinho de interrogação que vocês podem estar fazendo perguntas e a gente vai responder para vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou procurar a Tayane aqui para convidar ela. Ela já tá por aqui. Então, é isso aí. Aí, Thay. Ai, e aí, galera? Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui já é boa noite, né? Não sei. Ah, já é boa noite? E Aqui, aí? aqui também já Já. é boa noite. Aqui já são sete É. horas. Aí são que horas? Você tá onde, inclusive? Eu tô em Liverpool. Aqui já é 11 da noite já. Caramba, caramba, que legal. Nunca fui aí. Um dia eu vou, hein? Um dia você me convida, a gente. Eu vou até aí É também, que legal, é legal. legal. Só é uma cidade pequena, mas é bacana. Ah, sim. E aí você tá treinando na Gracie Barra, não é? Não, eu tava lá em Londres, eu tava treinando na Gracie Barra, né? Porque assim que eu vim pra cá, como não tinha aliança, eu tava treinando, fui pra Gracie Barra, mas antes do ADCC eu acabei saindo. E fiquei com o Roger, treinando com o Roger, mas agora no momento aqui eu tava treinando numa equipe aqui só para poder me resolver, para saber o que que eu vou fazer, se eu vou para outra equipe, o que que eu vou fazer ainda. Estou decidindo. Que legal. Thay, muito obrigada por ter aceitado fazer a live aqui comigo. Eu tô muito feliz. Independente da gente já ter lutado ou não, eu acho que dentro do tatame a gente dá o nosso melhor, a gente luta, mas fora do tatame, como eu falei pra galera, nós somos seres humanos e não tem essa rivalidade, às vezes que as pessoas acham que tem, Que tem né? bastante. E na verdade não tem, né? Eu gosto de ver você lutar, eu acho que você é uma pessoa que sempre surpreende as pessoas. E tô muito feliz, muito obrigada de estar aqui. Então Não, você eu que pode se agradeço pelo apresentar para a convite. galera? De nada. Que isso. Bom, vou apresentar mais ou menos, né? Acho que, bom, meu nome é Tayane Porfírio, eu nasci no Ceará, tenho 25 anos e atualmente estou morando na Inglaterra. E é isso. Acho que serve. Sim. Porque às vezes a gente acha que a galera às vezes conhece a gente de vista, né? Mas às vezes Uhum. não sabe mesmo quem a gente como atleta pela internet, a galera acompanha a gente, mas a gente tem o lado eu, né? O lado verdadeiro da gente, que às vezes a gente fica Não, brava. é, né? Tipo, a internet ela acaba, tipo, rotulando muitas pessoas, né? Tipo, às vezes eu posto, por exemplo, eu posto uma foto com uma atleta que eu já lutei, aí todo mundo acha que eu tô postando aquela foto porque eu já tenho uma desavença ou algo do tipo, né? Então, tipo, acho que as pessoas elas rotulam bastante, né? Tipo, o jeito de ser, uma foto que posta, eu acho que o mundo hoje em dia tá assim, né? Sim, sim. E nós estamos aqui para mudar isso, não é mesmo? Então, Se Deus Thay, quiser, né? eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você iniciou o jiu-jitsu,
qual idade você tinha e o porquê, qual foi o motivo de você iniciar. Às vezes foi, sei lá, algum amigo te chamou, às vezes por uma autodefesa, enfim, tem vários motivos. E conta pra gente o porquê você iniciou, quando você iniciou. Eu comecei a treinar, eu acho que eu tinha 15 para 16 anos, mais ou menos. Porque eu lembro que eu cheguei até a competir em alguns campeonatos de juvenil, mas nunca tinha ninguém na minha categoria. E eu comecei a treinar porque eu sempre fui gordinha, né, desde pequena. E eu comecei no vôlei, mas eu não me identificava tanto com o vôlei. Eu gostava muito, mas não me identificava tanto. E eu fui ver minha irmã competir, porque minha irmã começou primeiro do que eu. E ela foi lutar um campeonato estadual lá no Rio, foi até em Niterói. E eu comecei a treinar mais por conta dela, né? Tipo, para incentivar ela e até mesmo para poder acompanhar ela nos campeonatos. E uma motivar a outra, né? Mas foi Aham. mais por isso mesmo, assim. E o fato de perder peso, né? Tipo, acho que o jiu-jitsu me ajudou muito. Não em si perder peso, no início eu perdi bastante peso, mas eu acho que no decorrer do tempo eu relaxei um pouco com isso e fui mais criando uma definição mesmo no corpo e é isso, tipo, só. E é legal que o jiu-jitsu, você teve o seu objetivo, né? E de perder o peso, mas quando você começa a viver o jiu-jitsu, você vive um lifestyle, né? Que aí você acaba abrangendo várias coisas. Que é você começa a se alimentar melhor, você começa a treinar não só o jiu-jitsu, Sim, mas como uma preparação física, e aí você vai conquistando esses objetivos, né? De pouquinho. sim, tipo, uma coisa vai puxando a outra, né? Tipo, o jiu-jitsu puxa a musculação, aí a musculação já puxa a preparação física e vai virando, né? Tipo, vai um puxando o outro. Acho que quanto Sim. mais, como que usa a palavra? Quanto mais coisa assim para agregar é melhor. Aham. E tá, e quando você descobriu, quando despertou essa coisa de que eu vou viver do jiu-jitsu? Você sempre pensou isso? Ou qual foi o momento que você falou, meu, eu acho que é isso que eu quero pra mim? Tipo, eu acho que foi de faixa roxa, assim, tipo, porque de roxa eu ganhei, de azul eu ganhei alguns campeonatos, tipo, ganhei o Mundial de Abu Dhabi e eu não tinha muitas condições de viajar, então, assim, eu acho que foi mais na roxa que foi quando eu fui para Aliança e eu comecei a receber ajuda, tipo, do meu professor. Então, ali eu decidi mesmo que era aquilo que eu queria para minha vida, tipo, que eu ia abrir mão das coisas que eu fazia para poder viver aquilo. Aham. Mas assim, o que foi que você pensou assim? é, por que viver do jiu-jitsu? Tipo, o que você via no jiu-jitsu e quais as oportunidades que você enxergava e falava, meu, eu quero viver disso é porque eu gosto de lutar ou porque eu sei que o meu trabalho, o trabalho que eu faço, a minha dedicação, isso vai fazer com que eu chegue aonde eu quero? Tipo, eu acredito que foi no decorrer do tempo, conforme eu fui competindo, eu comecei a curtir aquela adrenalina. Eu comecei a, tipo assim, toda vez que eu ia competir, que eu via a chave, eu falava, nossa, vai ser minha última competição, eu não quero mais isso pra minha vida. E, tipo, e cada vez que eu competia, cada vez que eu chegava numa final, eu tava querendo mais, sabe? Tipo, e o jiu-jitsu, na real, ele não é um esporte assim que é profissional 100%. Tipo, não tem como a gente dizer assim, é um esporte profissional e que vai te dar realmente dinheiro. Tipo, a pessoa que fala, você vai ganhar muito dinheiro com jiu-jitsu, ela não tá sendo verdadeira com você, porque, tipo, pra você, querendo ou não ganhar um dinheiro, você tem que se destacar. Tipo, entre milhares de faixa azul, você vai ser única ali. Você vai ter vários patrocínios. Entre várias faixas roxas, você tem que ter um brasileiro, você tem que ter um mundial. E assim, e quando eu ganhei meu primeiro brasileiro, tipo, eu vi que realmente dava para viver do jiu-jitsu. Quando eu fui para Abu Dhabi, tipo, que eu ganhei meu primeiro mundial lá, aliás, o segundo, né, porque eu fui de azul. Então aquilo ali, tipo, me deu um retorno e eu falei, nossa, então eu acho que pode me dar um retorno futuramente, mas a gente nunca espera que a gente vai chegar na faixa preta e vai ser um dos grandes nomes e que vai ganhar bastante dinheiro com isso. A gente se apaixona pelo esporte, né?
Então, essa paixão que você sente no esporte vai, tipo, misturando o trabalho, você já não sabe mais o que que é, se é por amor, se é por dinheiro. Tipo, você vai levando a vida, é tipo lifestyle realmente, tipo, vai levando. Aham. E pelo que você luta? Tipo, você fala assim, meu, hoje eu compito pra caramba e vivo vários momentos no jiu-jitsu, mas assim, na hora que você, quando você pensa em que você quer vencer, né? Você quer vencer um campeonato e você pensa no quê? Tipo, por que que eu luto? É pelo que eu luto? Eu acho que, assim, eu sempre fui uma pessoa muito família, sabe? E desde pequeno eu enfrentei muitos problemas em relação à minha família. E quando eu decidi viver do esporte, eu fui um pouco criticada pela minha família, porque todos falaram assim: ah, o que que você vai querer com jiu-jitsu? O que que você vai ter com jiu-jitsu? E assim, eu acho que eu luto para mostrar para minha família que eu consegui chegar onde eu queria e que eu posso ir muito mais além do que eles pensam e do que o mundo pensa sobre mim. Então eu acho que eu quero, tipo, dar um orgulho para minha família, sabe? Tipo, Uhum. não sou obrigada a ganhar um campeonato ou algo do tipo, mas quando eu tô lá eu quero dar orgulho para minha família. Ganhando ou Aham. perdendo, mas eu quero dar o meu melhor. E por que que eu faço essa pergunta, Thay? Porque assim, comigo foi assim, eu fui ensinada, né, a lutar por honra e nunca por dinheiro, porque por Hum. incrível que pareça, todas as vezes que eu lutei pensando no dinheiro, na premiação, pensando no benefício que aquilo ia me trazer, eu perdi as lutas. Porque eu ficava concentrada no que, meu, no dinheiro, É, que eu poderia ganhar. Porque aquilo, claro que iria fazer diferença na minha vida, né? Porque, sim, caramba, claro. você ganhar uma premiação fazendo o que você ama é da hora demais. Não, muito. Tipo, eu também já tive muito isso. Quando eu entrava pra lutar, que eu pensava no dinheiro, eu lutava mal, sabe? Tipo, eu Aham. lutava horrível. E quando eu ia lutar assim, eu ficava, mano, não posso pensar no dinheiro, não posso pensar no dinheiro. Muitas vezes foi assim. E aí, quando eu comecei, sempre que eu lutei por honra, quando eu digo assim, eu vou lutar pelo meu time, pela minha família, pelas pessoas que acreditam em mim, por mim mesma, eu sempre lutei muito melhor. Eu não pensava, eu esquecia dessa parte que seria uma consequência e ia lá e lutava. Tipo, e lutava bem, lutava muito Uhum. melhor. Então, essa questão, às Sim, é. vezes, de você ganhar uma premiação, alguma coisa, se você ir pensando nesse aspecto, você, para mim, e como você disse para você também, é uma coisa ruim. Então eu aprendi a lutar por honra, lutar pelo meu time, lutar pela minha equipe, para tipo, porque eu sei que depois, no final Eu disso tudo, também, eu quem. penso muito também, tipo, na minha equipe, assim, antigamente, quando eu vou lutar, assim, eu fico, cara, eu não posso decepcionar meu professor, eu não posso decepcionar minha equipe, tipo, eu também penso muito isso, sabe, mas o pico principal é família, acho que em segundo lugar vem equipe. Uhum. Sim, sim. Eu falo, eu sou muito assim porque eu falo muito da minha equipe, porque eu cresci, né, num projeto social, eu iniciei no projeto social, e aí desde então eu sempre estive com os meus professores e eles como se fossem meus pais, né? Assim Uhum. como eu vejo que você tem uma relação muito grande com o Gigi Paiva, né? Sim, Eu, muito. ele foi seu primeiro professor? Não, ele não foi meu primeiro professor. Eu também iniciei num projeto tipo social, mas eu acabei sendo expulsa porque eu e minha irmã a gente caiu na porrada na rua. Eita! Então eu fui expulsa, mas depois eu, na real, eu fui pro Gigi, eu tinha acabado de pegar a faixa roxa. Foi em 2014 quando eu decidi ir pro Gigi. Mas assim, o que eu encontrei no Gigi na real não foi só um professor, sabe? Tipo, e eu sei que ele não me viu só como uma pessoa que poderia dar retorno para ele e que eu poderia ser uma campeã mundial da equipe dele. Não, tipo, o que eu vi nele foi que ele me acolheu como se eu fosse uma filha, sabe? E no decorrer do tempo ele foi, tipo, me ensinando o que era certo e o que era errado, o meu modo de falar, meu modo de vestir, meu modo de se expressar, porque eu sempre fui um tipo de Aham. pessoa que, até hoje eu acredito, assim, eu tenho
um problema muito grande da forma de me expressar assim com as pessoas. Às vezes as pessoas acham que eu tô sendo arrogante ou algo do tipo. Então, ele me ensinou assim, tá, e não é assim que se fala, é desse jeito. Então, eu comecei, é como se eu tivesse começado a andar, sabe? Com as minhas próprias Uhum. pernas, é como se eu tivesse nascido. Então, o que eu vejo no Gigi é muito além de um professor. É como um pai para mim. E, Thay, quais foram os principais valores que você acha que o jiu-jitsu trouxe para você? As pessoas, né? As pessoas que envolvidas com jiu-jitsu, os seus professores, as pessoas que te rodeiam, quais foram os principais valores que você acha que trouxe para sua vida e que antes você não ligava tanto para isso, você era de uma forma e hoje você é de outra, porque você aprendeu isso? Ah, eu acho que o primeiro, assim, que eu aprendi, assim, foi educação. Que eu acho que, tipo, não que eu fosse mal educada ou algo do tipo, mas eu não sabia chegar e sair dos lugares. Eu acho que, tipo, eu aprendi muito, o jiu-jitsu me ensinou isso. Respeito pelos mais graduados, e não só pelos mais graduados, porque o jiu-jitsu ele te ensina a ter um respeito pelo próximo. Então, assim, eu aprendi a respeitar as pessoas, independente de ser dentro do tatame. Para mim, dentro e fora é a mesma coisa. É, e o que eu aprendi também é compartilhar, sabe? Tipo, eu sempre fui um tipo de pessoa que eu queria só pra mim. E quem já lutou comigo, tipo, em competições que valia dinheiro, sabe? Que eu já dividi dinheiro, tipo, pra mim, eu não, eu gosto de dinheiro, quem não gosta? Claro. Mas mas tipo assim, eu aprendi a pensar no próximo, tipo assim, poxa, eu sei que essa pessoa tá precisando igual a mim, sabe? Então assim, eu comecei a pensar assim, a compartilhar, eu comecei a pensar dessa forma. Legal, legal. Isso é muito importante. Eu acho que você trabalha, é como se fosse essa que você falou, essa segunda, é como se fosse trabalho em equipe. Mesmo que essa pessoa não seja da sua equipe, mas você deixar do seu eu, né? Às vezes o nosso Sim. egoísmo falar e estender a mão para o outro, saber, porque sabe que a pessoa está na É, mesma via que pindaíba, né? você, no mesmo Porque, caminho. porque eu Isso. penso assim, tipo, é claro que o meu salário eu não vou compartilhar, por quê? Porque eu já faço uma média mensal com aquele salário que eu vou receber. Mas se é algo, tipo, beleza, eu fui lá, vou dar um exemplo, viajei para os Estados Unidos, não tive gasto nenhum com passagem, porque os patrocinadores me ajudaram ou algo do tipo. Tipo, não custa nada eu chegar lá, tipo, eu ver que as pessoas fizeram o mesmo, ou ver que as meninas também já cansaram, tipo, eu tiro pela Nath, eu tiro pela Nina, pela Cláudia, Jéssica, as meninas, assim, que eu sou mais íntimas, sabe? Aham. E, assim, eu sei da situação delas. Então, assim, se eu não tava contando com aquele dinheiro, porque a gente nunca vai pro campeonato e fala assim, nossa, eu vou ganhar US$ 6.000. Ah, eu já tenho no meu bolso tanto. Não, aquilo ali é um dinheiro que você vai ganhar se você for campeã. Então eu nunca fui para um campeonato com mente assim, ah, eu vou ganhar 100%. Nunca, tipo. E se eu disser para você assim, teve algum campeonato que eu fui, eu vou estar mentindo, porque eu não sou 100% confiante. Então, assim, eu sempre chegava no campeonato com aquilo ali. Ah, se eu ganhar, eu vou fazer isso. Então, assim, quando eu ganhava aquele certo dinheiro assim, eu falava, eu gastei tanto para estar aqui e tal. Pô, vamos fazer de uma forma, vamos dar 300 para uma, 100 para outra. E foi assim, sabe? Tipo, eu já fiz isso várias e várias vezes. Porque é um dinheiro que eu não estava contando. E eu acho que quando você dá, Deus te dá em dobro, sabe? Então, eu Claro. penso muito assim. E Thay, conta pra gente uma história ou alguma luta que você. Uma luta que você se superou, alguma história que você fala, meu, eu passei por isso, por essa barreira, alguma situação que serviu de aprendizado para você na sua vida, dentro de competições, de treinamentos, enfim. Tipo, bom, o que eu tenho em mente, assim, para mim, o campeonato mais, assim, que eu tenho como superação para mim, são dois, na real, que é o de 2016, desculpa, o Mundial de 2016, que foi um ano muito turbulento para mim. Tipo, eu sempre tive muito. Sempre, minha vida sempre foi altos e baixos, tipo, porque eu sou um tipo de pessoa que eu misturo muito minha vida pessoal com o meu trabalho, e eu nunca soube dividir isso. Então, em 2016, eu tive o caso que minha irmã desapareceu, vésperas do Mundial, e
e eu não queria ir pro Mundial, só que, tipo assim, ao mesmo tempo que eu não queria ir, todo mundo ficou na minha cabeça, vai, 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 vai. Só que quando eu cheguei lá, eu fui campeão da categoria e acabei perdendo a decisão do juiz, tipo, no absoluto. E naquele momento eu tive para mim que eu podia ir muito mais além se eu soubesse dividir a minha situação familiar com a minha situação profissional. Mas a gente se envolve tanto porque não tem como você dividir isso, sabe? Então, para mim, foi uma superação. Aquele terceiro lugar vale mais do que todos os títulos que eu tenho. Porque eu fiquei bem, minha irmã reapareceu, tipo, ficou bem. Então, assim, isso foi uma superação para mim pessoal, emotiva, sabe? E Uhum. em 2018, que foi quando eu estava lesionada, que eu descobri minha lesão, né, as 3 hérnias que eu tenho, e que eu quase fiquei sem andar. Então, assim, quando eu fui lutar, após eu descobri o que eu tinha, tipo, que eu fui campeã, que foi o europeu. Então, assim, foi muito difícil ser campeã daquele europeu, porque eu acho que foi um dos campeonatos que eu fiz as lutas mais acirradas da minha vida. Tipo, terminava com uma vantagem para mim. Eu acho que, tipo, então, para mim foi uma superação, porque cada vez que eu entrava para lutar, eu ficava na minha cabeça, mano, eu sei quanto tempo eu fiquei de cama, eu sei quanto tempo. Só eu sei a dor que eu tô sentindo no momento. Então, tipo assim, eu queria muito ganhar. Então, eu acho que eu descobri dentro de mim uma força que eu não imaginava que eu tinha. Aham. Acho que Caramba, são que esses dois. legal. Legal, legal. E Thay, você já pensou em desistir em algum momento da sua carreira? Já passou pela sua cabeça e por quê? Por quê e como você superou isso? Tipo, acho que o desistir, a maioria, ela vem em qualquer profissão, né? Tipo, ela não vai vir só no esporte, ela vai vir em qualquer profissão. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai dar errado. Tipo, o caminho sempre vai ser difícil para todo mundo. E principalmente para aqueles que são escolhidos por Deus, eu acho que são mais ainda. Tipo, então, assim, eu tive momentos que eu mais pensei em desistir foi de faixa azul e roxa ali. De roxa eu pensei muito, muito mais, porque foi um período que eu não tinha patrocínio, eu não tinha ajuda de ninguém. Então eu me virava para trabalhar em casa de festa, eu trabalhava na academia, eu fazia tudo que eu podia para poder ter grana e para poder viajar, porque como o Gigi fala, né, o jiu-jitsu é um esporte de rico, porque você só Sim. gasta, e o retorno aqui, ó, só vem quando você chegar na faixa preta. E eu acho que na faixa preta, um dos momentos que eu mais pensei em desistir foi quando apareceu a parada do doping. Que eu vi que realmente, tipo assim, você vale se você só tem valor se você tiver dinheiro e você só vale quando você tá dando. Então, assim, foi um dos momentos assim que eu mais pensei em desistir, porque eu vi o quanto as pessoas são egoístas e o quanto as pessoas elas não pensam no próximo, elas só pensam em si mesmas. E eu sempre fui um tipo de pessoa que pensei muito no próximo e no momento que eu mais precisei, eu vi que todo mundo me virou as costas. Então, eu acho que foram esses momentos assim que eu mais pensei em desistir. E o que me fez continuar foi a parte que eu sou melhor do que isso. Tipo, eu sei que eu posso, eu sei que sozinho você demora a chegar, entendeu? Mas com as pessoas certas você vai chegar no momento certo. Então, tipo, eu tô esperando aparecer as pessoas realmente boas e eu sei quem ficou do meu lado no momento que eu precisei. Então, assim, eu vou levar elas comigo quando, tipo, eu estiver lá em cima, sabe? Aham. E você. E antes, né? Agora você não tá competindo, não tá conseguindo competir, mas antes de tudo isso acontecer, como que era a sua rotina de treinos e como tá sendo hoje a sua rotina de treinos? Tipo, eu fiquei um ano afastada. Eu fiquei o ano de 2019 quase todo parado. Desde que eu recebi o e-mail do doping, eu parei de treinar 100%. Mas antes, minha rotina de treino, quando eu ia competir, eu dava de 2 treinos por dia, tipo de jiu-jitsu, e malhava às vezes, porque eu não curto muito musculação, né? Eu faço porque eu sou obrigada. Mas, mas eu treinava essas 2 vezes por dia, né? Que era o jiu-jitsu.
Eu tentava diminuir a minha vontade de comer chocolate, né? Alimentação melhor. E eu procurava treinar pelo menos todos os dias, de segunda a sexta, sabe? Só sábado e domingo que eu tirava para descansar. E hoje em dia, né, aqui, é, como tá esse negócio da quarentena, né? Aí eu tô meio que treinando boxe agora, então eu tô tentando conciliar o boxe um pouco com o jiu-jitsu, essas coisas. E Mas você eu acho que quando pensa em ir depois pro que voltar a MMA? quarentena. Bom, na real, não era um pensamento que eu tinha desde quando eu comecei a treinar. Não. Eu nunca passou pela minha cabeça ir pro MMA, até porque eu achava que eu nem levaria jeito pra isso, porque eu sempre fui muito grande, eu achava que ia ficar parecendo um robô lutando, mas eu falei assim, mano. Aí depois que eu cheguei aqui, a galera falou assim: ah, tá, vamos treinar pra você se testar e tal. E é uma coisa que eu tô gostando muito e que eu quero experimentar a adrenalina de lutar, sabe? Porque eu sei que é uma adrenalina diferente. Caramba, que legal, isso é legal. Eu acho que você Então, se daria futuramente, quem super bem sabe? também, futuramente no MMA. Vamos É, ver. e, mas, Vamos ver, quem sabe. aham. Daiane, e assim, mas quando você estava competindo, quando você estava fazendo os seus treinos para antes da usada, de tudo isso que aconteceu, como era a sua rotina? Tipo assim, eu fazia tantos treinos de jiu-jitsu. Na verdade, eu acho que deu uma cortadinha, não sei se você respondeu isso. Ou se eu entendi que você No falou. momento que eu respondi. Então. Desculpa. Fala Duas de vezes novo, por então, porque dia eu não que eu ouvi. treinava e que fazia e que fazia musculação só às vezes quando eu era obrigada. Mas eu fazia preparação física toda terça e quinta, né, de manhã. Aí eu terminava a preparação física, eu ia pro jiu-jitsu, que era meio-dia, era no horário de meio-dia. E às vezes eu ficava pro treino das 4 ou das 8. E quando eu não treinava lá na Aliança mesmo, eu treinava numa academia perto da minha casa. Sim. E você Então, já assim, chegou a. Entendi. Quer continuar? não, pode falar, pode falar. Tá. Você foi da Aliança, né? E você já deve ter treinado com a Gabi. Não, já treinou com ela? Treinei acho que umas duas, Conta aí três como que foi vezes. esse treino, porque, meu, acho que vocês dariam um super treino legal. Bom, assim, foi um treino duro, né? Não tenho o que falar, a Gabi é uma atleta dura. Mas assim, eu não gosto de comentar especificamente, porque eu acho que Aham. treino é treino, sabe? E Claro, assim, sim. mas para mim é um treino como qualquer outro, bastante forte. Acho que a Gabi é uma das atletas mais Na fortes assim que eu verdade, já treinei. em relação a isso. Tipo, ela é muito forte, é difícil, sei lá, talvez porque ela é muito grande. No meu caso, se eu fosse treinar Sim, com ela, eu ia, tipo, caramba, eu acho que ia me pendurar no braço dela. cara, ela é maior do que eu, então, ou seja, dá para ver o tamanho de, de diferença. Mas assim, bom, eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de falar. Eu acho que, tipo, você já me conhece. A gente luta desde a faixa roxa. E, assim, eu sempre fui um tipo de pessoa que eu não sou um tipo de pessoa de ficar falando, como que foi a luta, como que foi o treino. Mas, Aham. assim, ela fala. Então, assim, existe três versões, né? A minha, a dela e a verdade. Então, um dia a gente vai descobrir a verdade. Eu prefiro não Não, mas falar, ó, não, sabe? mas não entenda mal. A pergunta não é Não, para eu não causar tô. nada com Não. ninguém. Não, é só porque vocês têm um porte parecido, vocês são Sim. grandes e aí, Uhum. tipo, pô, seriam, acho que diferente da gente que treina a maioria das vezes com homens, às vezes a gente treinar com uma menina do nosso Sim, nosso tamanho é porte. legal também. E eu acho que isso seria legal. Inclusive, uma vez a gente já treinou aqui, né? Lembra que você veio aqui na academia uma vez? Só Fui que a aí, gente treinou sim. Eu acho que era posições. faixa roxa, não era? Não lembro. Faz muito tempo. Eu lembrei disso agora.
Eu era faixa roxa. Mas é isso, tipo, eu sou um tipo de pessoa que eu não comento, assim, tipo, mas sempre foi treino duro. E eu acho que eu não cheguei a treinar com ela de faixa preta. Eu acho que as vezes que eu treinei com ela foi de marrom e de roxa. As 3 vezes. Acho que duas de marrom, de duas de roxa, porque eu ia muito para São Paulo. E muitas das vezes ela estava no treino. E acho que de marrom foi lá no Cobrinha, quando a gente estava fazendo o Camp Pupan, se eu não me engano. Eu não lembro direito, mas eu sei que foi mais ou menos. Foram poucas vezes. A gente se encontrou no tatame poucas vezes. Que legal. É, E quais os seus planos, Thay? Me fala um pouco dos seus planos para daqui, quando você voltar, conseguir voltar a competir. Você tá afastada por quanto tempo? Daqui para lá falta quanto tempo Falta para dois você anos voltar? agora. Aham. Falta 2 anos. Bom, meu projeto agora, depois que acabar essa quarentena, é tentar focar mesmo no MMA. É, Não que eu vá abandonar o jiu-jitsu, tipo, porque o jiu-jitsu é algo que eu amo muito, mas, tipo, vou continuar treinando aos poucos. Meu foco também é pro DCC de 2021, que eu vou tentar conciliar os dois, mas eu acho que eu devo estrear ainda, né, se não demorar tanto esse lance da quarentena, eu devo estrear esse ano ainda no MMA. Não sei, tipo, não é uma coisa que eu tô dizendo certeza. É algo que eu penso. E penso em lutar o ADCC e tentar baixar o peso para Abu Dhabi, que eu já estava próximo do peso já agora, mas aconteceu essa parada da quarentena, foi cancelado o campeonato. Então, adeus dieta, mas vou voltar de dieta para tentar lutar em novembro, que se eu não me engano, o Abu Dhabi vai ser em novembro. Então, meus Ah, projetos é esse, mas assim, não penso em ficar eternamente, assim, jiu-jitsu, jiu-jitsu. Se eu der certo no MMA, eu acho que vou lutar poucos campeonatos de jiu-jitsu. entendi. Tem algumas perguntas aqui, eu vou colocar aqui. Peraí. Nossa, tem bastante pergunta, que legal. Ó, vamos lá, Samuel, ele falou assim: primeiro mundial faixa preta, fala um pouco como foi a trajetória e quando caiu a ficha. Provavelmente de como caiu a ficha de É, como você foi campeã. tipo, bom, primeiro que demorou muito cair a ficha de quando eu me peguei a preta, né? Mas eu acho que o Mundial, assim, a sensação. Eu não sei como que foi pra você quando você pegou a preta. Eu não sei a sensação que você sentiu, mas a sensação que eu senti naquele momento foi de que eu não poderia em nenhum no mundo mais sentir uma sensação mais feliz do que aquela. Só que quando você é campeão mundial, aquela sensação de você ter pego a faixa preta, ela se triplica, sabe? Tipo, você Aham. fala, cara, eu fui campeão mundial de faixa preta, porque é o que todo mundo quer, é o que a gente almeja, sabe? Então, assim, quando eu fui campeão de mundial de faixa preta, primeiro que não caiu a ficha que eu tava na final. Tipo, passei a noite toda praticamente acordada. No dia seguinte bateu crise de choro, tipo, antes de eu ir lutar. E quando eu ganhei aquele momento ali, foi tipo, cara, eu provei pra mim mesma que eu posso, sabe? Então, tipo, acho que não tem explicação pra aquele sentimento. Só algo que você quer muito, muito conquistar. Sim, que legal. Você ganhar um campeonato já te dá um. Você já fica muito feliz. Ganhar o Mundial, Mundial, então. então, Nossa. não tem sentimento maior. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos lá. Pergunta que não quer calar. Tayane é dura mesmo? Legal. Galera, eu vou falar aqui. A bicha é dura demais. Inclusive, eu até tava pensando que eu tenho que te elogiar, tá? Porque você é uma pessoa que, diferente de algumas outras atletas que a gente vê pelo seu peso em relação ao como você é grande, né? Você faz guarda, você é uma pessoa que luta pra frente, sabe?
Então, eu acho que esse é o seu diferencial. E é o que, quando as pessoas me perguntam sobre, caramba, como que é lutar com a Tayane e tal, eu sempre falo isso, que eu acho que você é uma pessoa difícil de lutar, porque você faz guarda, você é uma pessoa que se mexe muito, que você não para, você luta como se você fosse uma levinha, sabe? Eu acho que Então, 90% das pessoas. Não, é que tem os haters, né? E, tipo, vamos botar 70% das pessoas que já assistiram nossas lutas. Todo mundo, inclusive, fala daquela queda que você me deu no pan. Tipo, de como eu levantei rápido. Todo mundo falou assim, mano, como que ela como bateu? que Ela só quicou no chão e voltou. e Tipo, voltou. Não, e todo mundo fala assim, nossa, eu já vi pessoas falando assim, você quedou ela, mas e depois? Eu imagino que ela veio para te amassar. não, é É, e porque, foi tipo assim, verdade. foi verdade. Eu penso, tipo assim, é porque eu sempre tive muita. Não é que é pena, sabe, de lutar com as pessoas mais leves. Eu prefiro mil vezes lutar com as meninas que são, tipo, mais ou menos da minha altura, ou que têm mais de 75 quilos, sabe? Porque eu acho que eu me sinto muito melhor. E todas as vezes que eu lutei com você, ou com a Mackenzie, tipo, com outras meninas mais leves, eu sempre tive muito medo de, tipo assim, ir 100% eu, assim, sabe? E Uhum, não desmerecendo nada ou algo do tipo, mas é que eu tenho esse receio, assim, eu tenho muito medo de machucar as pessoas, mas não uhum, por eu querer ou algo do tipo. Eu acho que eu sou uma das atletas que eu acho que, tipo assim, eu nunca machuquei ninguém, sério, porque encaixa a posição, tipo, se eu ver que vai machucar muitas vezes eu solto. Então, eu sempre fui um tipo de pessoa assim, sabe? Então, muitas vezes as pessoas confundem, tipo, ah, não, ela é bruta, é algo do tipo. Mas das vezes que eu lutei com você, eu nunca cheguei, tipo assim, te machucar, de te fazer alguma coisa que sendo um instinto meu de te machucar, entendeu? uhum, Tipo, das vezes que a gente lutou, eu sempre tentei fazer o máximo de uma luta limpa e clara. uhum. Então as pessoas, Então, elas. uhum. Pode falar. Por isso que eu acho que é muito legal, assim, eu sempre gostei muito de me aventurar, de desafios, tipo, eu acho que o que me move, assim, são os desafios, e muita gente fala, nossa, Bia, mas como que você é leve, eu sou peso pena, eu tenho 58 quilos, mas como você luta absoluto, assim, só que eu gosto e eu acredito muito que o jiu-jitsu, eu cresci com isso, que o jiu-jitsu ele é feito para os menores, para as pessoas que são indefesas, Menores se ganhar dos defender, maiores. aprender isso, e eu aprendi isso, sabe? Então, eu não vejo assim, independente de quem eu vou lutar, eu tento dar o meu melhor, lutar, meu, como eu tô treinando. E assim, Sim, e diferente, como eu falei, diferente das outras meninas, tem muitas meninas que são muito duras, são muito fortes. Só que quando elas sim. acabam sendo um pouco mais pesadas, a luta é um pouco mais parada. Uhum. Então, a gente que é um pouco mais leve, a gente, por mais que, assim, claro, se você cair numa posição por baixo e a pessoa tá ali, tipo, nas suas 100 quilos ou meia guarda, fica muito difícil se movimentar. Mas quando você tá mais livre, você consegue ser mais rápido. Porém, Sim. você tem um diferencial que você luta. Você vai para frente, você não para. Então, eu acho que diferente de outras meninas que também são do seu peso, da sua Sim. categoria, esse é o seu diferencial. E é legal, porque tem luta, né? Não é Uhum. algo parado. Então, te parabenizo por isso, viu? Obrigada. Mas eu decidi muito assim, tipo, eu sempre fui uma pessoa muito criticada, né? Tipo, por ganhar só porque eu sou pesada e tal, e isso desde a faixa branca. E quando eu cheguei na faixa azul, eu não sei se você chegou a lutar com a Iris. A Iris. Sim, lutei com a Então, Iris eu já. perdi para Iris 6 vezes consecutivas, tipo, e todas as vezes que eu perdia para Iris, eu perdia para ela porque eu caía por Nossa, baixo. nossa, inclusive ela sumiu. Eu nunca mais vi. Você falou e eu lembrei.
Então, e todas as vezes que eu lutei com a Iris, eu perdi pra ela caindo por baixo, sabe? Porque eu não sabia fazer guarda. E chegou um dia que eu já tava cansada de perder pra ela, eu falei, mano, eu vou fazer guarda, porque eu vou ganhar dessa menina fazendo guarda. Então, minha única solução é fazer guarda. Então, tipo, eu voltei pra casa e eu me dediquei, tipo, 6 meses só fazendo guarda. Todo dia era treino por baixo, por baixo, por baixo. E a primeira vez que eu ganhei dela, eu raspei ela de omoplata. Então, então, tipo assim, eu falei, mano, eu vou fazer guarda agora, porque eu sei que se eu cair por baixo com qualquer pessoa, eu vou conseguir, tipo, me virar, não vou ficar, tipo assim, ai, nossa, o que que eu vou fazer agora, sabe? Então, assim, tipo, eu tentei dar o meu máximo de guarda, e hoje em dia eu prefiro 1000 vezes fazer guarda. Sim, eu percebi que você gosta de fazer guarda. Tem mais uma pergunta aqui, eu não consegui ler toda, mas vamos ver se a gente consegue. Tenho 34 anos e sou marrom e só competi uma vez na azul. Isso faz de mim uma jiu-jiteira mediana? Não, tipo assim, eu sempre penso assim, né? Quando eu vou para uma academia, existem dois tipos de pessoas, três, né? Existe a pessoa que nasce para ser atleta, existe a pessoa que nasce para ser professor e existe as pessoas que fazem por hobby. Então, tipo assim, a pessoa que faz por hobby, ela não é obrigada a competir, sabe? Uhum. Então, assim, você faz por hobby, não é que você seja mediana, né? Eu acho Aham. que faz por hobby. Eu vejo da seguinte forma, não é, é que nem você falou, existem características, existem vários tipos de pessoas dentro do Uhum. jiu-jitsu. Até Sim, porque existe o atleta, existe o árbitro, existe o praticante, existe sim. N pessoas, o professor. E assim, Uhum. não é porque você não compete que você é um atleta mediano, você é um praticante de jiu-jitsu e como praticante de jiu-jitsu você pode sim alcançar os seus resultados, porque tem pessoas que têm o seu trabalho, né? Leva o jiu-jitsu como hobby, gosta do jiu-jitsu, treina, mas não leva como forma profissional. Então, tem pessoas que Sim. são atletas profissionais e vivem do esporte, e tem pessoas que treinam porque gosta. Então, até você que treina porque gosta, você pode lutar ou não o campeonato, é uma opção sua. Uhum, É, é. Nem todo mundo, tipo, tá disposto a encarar aquilo que é a competição, porque é uma adrenalina horrível, é um estresse horrível, e tem gente que faz dieta, que tem que perder peso, que fica no estresse. Nem todo mundo, tipo, nasce querendo fazer aquilo, né, sabe? Então, tipo assim, tem que saber realmente se você quer ou não quer, né? e essa adrenalina também, ela nunca morre, né? A gente costuma dizer que quando ela morre é porque não é para você estar mais ali. Não, eu acho que não, Então, porque todo mundo pergunta assim pra mim, ai, tá, e tipo, você fica nervosa ainda de lutar? É tipo, eu falo só piora, porque você vai ficando meio que conhecida dentro do jiu-jitsu, aí você começa, tipo assim, a parar de lutar em si por você começa a querer lutar pelas pessoas, sabe? que Então, é um tipo, erro, né? que é um erro, É mas um erro. até você aprender isso demora um pouco. Eu só vim aprender, tipo, tem uns 3 anos. E- Então, eu sempre procurei lutar, assim, nunca para provar, né? Às vezes a Uhum. gente quer lutar e provar para alguém. Inclusive, tem uma luta nossa que eu não sei com quem eu tava comentando essa semana, que é a nossa final do brasileiro na faixa roxa, você lembra? A final do Ah, absoluto, eu meu, acho que eu lembro. o ginásio tava Inteiro. lotado. Eu Tava lembro. lotadérrimo, tipo, a nossa luta, eu acho que era a penúltima luta do evento. Então Uhum. tava todo mundo olhando. Só que essa semana, antes da competição, foi uma semana bem assim, que a galera falava, Bia, eu vou lá pra te ver lutar. Bia, eu vou lá pra te ver lutar. Bia, eu vou lá. Meu, aí isso começou a E ser uma. começou a entrar. Nossa, isso começou a tipo assim, caramba, as pessoas estão indo pra me ver lutar, então eu sou obrigada a ganhar. E aquilo foi me alimentando de uma forma negativa. Sim, Então, aí eu conversei com o meu professor e ele falou para mim, Bia, você não tem que lutar para provar nada para ninguém. nada. Você tem que ir lá e dar o seu melhor. Tenta esquecer a galera,
concentra na sua luta. E aquela luta, para mim, foi uma luta de grande pressão, porque eu sabia que as pessoas estavam ali tipo assim, tipo, botando uma pressão imensa em mim, sabe? Uhum. E aí eu comecei a concentrar, eu falei, não, esquece a galera. E Esse aí, tipo, você meio pensamento. que tapa o ouvido pro pessoal, porque aí senão você se atrapalha, né? É muito ruim essa Sim, parte. uma coisa que eu aprendi muito também, assim, no decorrer do tempo, foi que eu aprendi a escutar só uma pessoa. Tipo, pode ter 60 pessoas gritando pra mim. Eu só vou focar em uma voz. E as críticas também, tipo, antigamente me consumia de uma forma absurda. Tipo, eu me sentia uma esponja, sabe? Porque eu absorvia tudo que as pessoas falavam. E hoje eu penso assim, mano, as pessoas só estão falando de mim porque elas querem estar onde eu tô. Então, assim, eu coloco isso na minha cabeça. Não é que a pessoa pense isso, mas eu coloco isso na minha cabeça para tipo assim, para cobrir aquele buraco que se eu sei que se eu deixar as pessoas vão se aprofundar ali dentro dele e isso vai me fazer mal. Então eu aprendi muito a lidar com as críticas, não responder. Eu sou um tipo de pessoa mais irônica. É, e eu vejo muitas pessoas falando que, ah, mas e essa adrenalina, você ainda sente isso, né? É, que nem você falou, isso não some, né? Não. A gente tem isso sempre, só que eu acredito que conforme você vai competindo, conforme você vai passando por essa situação mais vezes, não que você vai deixar de sentir, porque você não vai deixar, mas você consegue controlar um pouco mais. Você vai ficar nervoso, sentir medo é normal, você sente Sim. medo mesmo. É, porém, quanto mais você compete, mais passa por essa experiência, você acaba aprendendo a controlar um pouco mais isso, e aí você Uhum. acaba conseguindo lutar melhor. E uma coisa Sim. que é. Tá, e qual é. Me fala uma coisa. Fala pra galera aqui, qual é a dica que você dá pro pessoal na hora de competir? O que a pessoa deve pensar, o que ela deve fazer na hora da luta? Bom, hoje em dia, assim, eu sou um tipo de pessoa que eu medito, sabe? Tento meditar para tirar toda aquela tensão que eu tô sentindo, mas antigamente, assim, eu não consigo focar nas músicas. Se eu botar um fone de ouvido, pode ter certeza que eu não vou estar escutando o que estão falando ali. Mas eu procuro me distrair com coisas assim, por exemplo, para mim, conversar é algo que me alivia muito, porque é algo que me tira muito o foco daquilo ali que eu vou estar fazendo. Então, assim, quando eu ia lutar, eu sempre. Maioria das vezes, se aparecer vídeo meu, a maioria das vezes eu tô mexendo no telefone, ou eu tô fofocando com alguém, conversando, falando vários nada. Então, assim, eu acho que para tirar mais atenção é tirar um pouco o foco que você tá naquilo que você vai fazer. Por exemplo, se você vai lutar, procura, tipo. Se é uma pessoa que consegue se concentrar em música, ouve música. Se é uma pessoa que se concentra em oração, tipo, escutar uma oração, escutar músicas que vão aliviar bastante seu coração, sabe? Às vezes, tipo assim, antes de eu lutar. Tipo, no hotel ou em casa, eu sempre costumo botar umas músicas que vai aliviar meu coração, sabe? Eu gosto muito do Dave Leonardo, que ele tem muito testemunhos assim que eu me sinto bem em escutar. Aham. Não que eu escute antes de lutar, porque, tipo, são coisas assim que é muito lento, mas eu escuto para aliviar o sentimento que eu tenho dentro de mim. Porque às vezes o sentimento que a gente tem de ganhar é tão grande que a gente se perde um pouco dos contras que podem causar. Então, eu faço isso, assim, é aliviar mesmo. É legal. Eu esse negócio que você disse sobre a música ser ele falar lento, né? Eu também sou uma Sim, pessoa que eu não me identifico em ouvir coisa, tipo músicas lenta ou ouvir alguém falando lento. Eu quando eu vou lutar, eu não sei se vocês já repararam, mas eu não paro. Eu fico andando para lá e para sim, cá, eu fico me mexendo, eu fico cantando em voz alta, porque
Quando eu falo, eu sinto que eu tiro algo, Atenção, tipo, né? isso, eu tiro aquela É adrenalina, o, aquele é o caso de eu negócio, sabe? conversar com as pessoas. Tipo assim, quando eu tô conversando com as pessoas, eu tô tirando. É como se eu estivesse desabafando o que eu tô sentindo em outras palavras. Então, eu não, eu tenho que ouvir música muito elétricas, que vai me deixar muito elétrica, ou eu tenho, se eu conversar com alguém, conversar em voz alta, assim, porque isso são coisas que vai tirando a adrenalina, parece que vai me limpando, sabe? Pra na hora de Sim. entrar, tipo, ai, só entra, nossa, só entra pra lutar. Não, eu fico cega e surda até o tatame. Tipo, eu fico com o estômago corrompido, tipo, surda e cega até o tatame. Aí quando eu chego no tatame, parece que liga o modo on, sabe? Tipo, vai. Mas eu entro muito lesada, assim, pra lutar. Tipo, a maioria das vezes eu não entro, tipo, 100%. Eu vou pro 100% depois de 1 minuto de luta, tipo. Mas acho que é por não escutar nada elétrico, por não tomar pré-treino, sei lá, né? Acho que Não, muitos eu motivos. nunca, eu acho que eu mesma sou minha própria pré-treino, porque eu nunca tomei pré-treino, só que eu acho que eu sou uma pré-treino em pessoa, porque eu não paro. Eu também não Mas, gosto, não. Tayane, me fala um pouco, eu vi que você falou, na nossa conversa você falou Hum. sobre Deus, né? E fala um pouco pra gente da sua fé, da sua conexão com Deus. Quando foi que você. Qual foi uma experiência que você pode passar para a galera da sua conexão com Deus e quanto você confiar em Deus é importante? Bom, quando eu tava competindo direto, assim, eu acho que eu me perdi um pouco disso, sabe? Eu me perdi um pouco do foco com Deus, eu me perdi de falar sobre Deus. E quando eu tava lesionada aqui, eu fiquei de cama, eu fiquei muito sozinha e eu tive muito tempo para pensar. E nesses pensamentos, a única coisa que eu me perguntava todos os dias era por que estava acontecendo tudo aquilo comigo. E eu comecei a buscar Deus, tipo, com músicas, testemunhos, essas coisas. E eu fui me reencontrando, porque eu sempre, quando eu era criança, antes dos 15 anos, assim, eu sempre fui um tipo de pessoa de ir muito para igreja, de sempre buscar, sabe, a palavra. E uma das experiências que eu mais tive com Deus foi quando saiu o exame do doping, que eu fiquei muito mal, eu fiquei muito frustrada com tudo aquilo que estava acontecendo e eu desacreditei muito de Deus naquele momento. E eu, quando foi sair para a mídia, né, que tinha acontecido isso, eu precisava me blindar de alguma forma, porque eu sabia que a mídia ia cair muito em cima de mim. E eu decidi ir numa igreja que tem perto da minha casa. Na real, começou na casa de uma amiga da Patrícia, que eu fui na inauguração da academia dela, e lá tinha um pastor. E quando eu encontrei ele, eu comecei a chorar. Ele nem falou comigo e eu comecei a chorar quando eu olhei para ele. E eu estava sentindo uma presença muito forte de Deus ali naquele momento. E eu falei para minha amiga assim: Paty, eu preciso muito ir na igreja que ele ministra, porque eu quero muito falar com ele. E a Paty falou: Não, tá, tudo bem. E eu fui. E quando eu cheguei lá, uma das coisas que ele me falou foi o seguinte: ele nunca tinha me visto, nunca tinha falado comigo. E ele falou assim: três coisas que nunca fica escondida: o sol, a lua e a verdade. Então, tipo, fica ciente que um dia toda a verdade vai aparecer. E você vai receber uma proposta, tipo, para você ir morar fora. E por mais que seja difícil, que você esteja numa situação muito difícil, não recuse nenhuma proposta que aparecer para você no momento. Então acho que. E ele falou assim: Isso não sou eu que estou te falando, isso é Deus que está mandando te falar. E uma semana depois que ele me falou isso, eu recebi a proposta para vir para cá, para Londres, que não foi em si para morar aqui, foi para eu poder vir passar um mês com amigos, para poder esfriar minha cabeça com tudo que ia acontecer, porque ia vir uma bomba muito grande e eu já tinha passado pela depressão, sabe? Então, eu acho que aquele momento foi o momento que eu mais me identifiquei com Deus. E hoje em dia, tipo,
quando eu estava lá em Londres, porque agora eu estou em Liverpool, eu estava indo para a igreja todos os sábados, e a igreja em si é na gente, né? É na nossa casa. Então, assim, eu busquei muito recuperar a fé que eu tinha em Deus, sabe? Hoje em dia eu tenho uma fé muito grande. Claro que às vezes a gente se pergunta por que muitas coisas acontecem, mas em si não é por falta de Deus. Eu acho que é pelo ser humano fazer as coisas acontecerem dessa forma. Sabe, o ato de compartilhar, o ato de pensar no próximo, o ato de ser uma pessoa melhor. Então, eu acho que a culpa nunca é de Deus, a culpa é da gente mesmo por não seguir os ensinamentos dele como a gente deveria seguir, como está na Bíblia. Uhum. Então, eu penso dessa forma, assim. Que legal, que lindo, Thay. Muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência com a gente. Eu acho que falamos bastante coisas que pode agregar na vida das pessoas. É, cada um com sua personalidade, com seu estilo. Eu acho que o importante é todos respeitarem a Sim, vida, o estilo de cada um. Sabemos que não são todas as pessoas que acreditam em Deus, né? Mas cabe a gente respeitar essas pessoas respeitarem as outras que acreditam, enfim. E só que eu sei que Deus não tem nada ruim para a nossa vida, então não faz nunca. mal nenhum a gente Sim, crer foi o em que eu Deus e falei agora, né? confiar. Tipo, a gente cria. Quando a gente tá mal, muito mal, a gente se pergunta o porquê muitas vezes. Então, assim, a gente duvida de Deus quando a gente pergunta por que isso tá acontecendo, qual o motivo. Então, assim, quando você entende que tudo de ruim que acontece é por conta do ser humano, você vai entender que a gente não segue o que está na Bíblia. Óbvio que não segue tudo que está ali, tudo que Deus tem para dar para gente. A gente absorve algumas coisas, diz que o que é mal, o que é ruim, mas a gente está sempre pecando, a gente está sempre fazendo algo errado. Então, Aham. assim, e a gente começa a entender que Deus realmente. A minha mãe está na live. Também te amo, Ai, que mãe. legal. Prazer, mãe da Thay. Eu falo assim que eu sempre falo para as pessoas que Deus, ele é para nós o que nós precisamos que ele seja, né? Sim. Então eu acredito que nós devemos ser para as pessoas o que elas precisam que nós sejamos para elas. E Uhum. a mudança, essa mudança, às vezes a gente tem um olho muito ruim para as pessoas, como a pessoa tem que. A gente aponta o que as pessoas devem mudar, o que as pessoas devem fazer, mas a verdadeira mudança que nós temos na vida é quando a gente acaba tendo a autorresponsabilidade de saber que nós estamos errando, de que algo está dando errado, de que as coisas estão acontecendo porque provavelmente a gente está errando em alguma coisa. Então eu falo sempre para a galera que assim, a mudança que a gente quer no mundo, quer no outro, quer na outra pessoa, ela começa a partir da gente, ela Da começa em gente. nós. Quando a gente resolver mudar, quando a gente resolver falar, chega, é isso tá dando errado porque alguma atitude minha tá fazendo com que isso dê errado, aí sim o mundo começa a mudar, as coisas começam a acontecer e aí a Sim, gente vai vivendo melhor, não é mesmo? sem dúvidas. E Thay, muito obrigada mesmo por ter passado esse tempo aqui comigo, com a galera. Espero que a galera tenha gostado. Amém. Nós vamos nos despedindo por aqui. Eu só tenho a agradecer mesmo de coração. Parabéns pela sua trajetória, pela sua vida como atleta. Boa sorte em todas as suas caminhadas. Você E também. um beijão. Obrigada. De nada, que isso. Beijo, gente. Obrigada a todos que acompanharam aí a live e fizeram algumas perguntas que não deram para responder, mas espero que vocês tenham gostado. E obrigada pelo convite, Bia. Espero que Deus te abençoe hoje e sempre e que você realize tudo o que você almeja. Amém. Muito obrigada. Um Nossa. beijão. Fica com Deus, Beijo. Thay. Beijão. Tchau. Tchau.
Fala, galera! Então, nós terminamos aqui a live com a Tayane Porfírio. É uma atleta sensacional, dura pra caramba. Fico muito feliz dela ter aceitado esse convite de estar batendo um papo aqui com a gente. Esse bate-papo de campeã para campeã é para vocês. É claro que quando a gente acompanha, a gente ouve as pessoas falando sobre as suas experiências, e isso acaba levando a gente a ter uma nova visão, a ter novos conhecimentos. Às vezes a gente pensa de uma forma, mas você escutando alguém falar, você fala, pô, caramba, é isso, olha, que experiência diferente. Então, isso é muito importante e agrega muito na vida de cada um. Eu agradeço a todos pela audiência, por vocês estarem aqui. Saiba que você é a principal, vocês, né, são os principais motivos de nós estarmos aqui compartilhando nossas experiências, porque eu acredito que tudo que um ser humano é capaz de fazer, o outro também é capaz de fazer. Então, se você tem um sonho, um objetivo, coloque Deus na frente, porque Deus é fiel para cumprir todas as coisas. Então, é isso aí, galera. Me despeço de vocês. Fico por aqui. Um beijo. Na quinta-feira, pessoal, na quinta-feira nós vou fazer uma live com a Renet. Ela é do jiu-jitsu de uma geração lá do início do jiu-jitsu. Tem muito a agregar valores pra gente. Pô, fez história, já ganhou da Gabi Garcia, que é uma ótima atleta. Então, esteja aqui comigo, vamos compartilhar com a galera, tá bom? Então, quem não sabe ainda, eu tenho o Instagram do Guia do Jiu-Jitsu Feminino, e lá eu tô ensinando várias coisas. Tá vindo novidade por aí. Também tenho o canal no YouTube, se vocês puderem compartilhar. Aí no link da bio no meu Instagram tem, é só você clicar e ir lá, se inscrever e vamos crescendo junto, vamos aprendendo junto. Beijo, galera! Valeu!